Boa noite, pessoal. Boa noite ao professor Ivan. Boa noite à minha colega Carla Caroline. E aí, dando continuidade às apresentações, nós vamos falar um pouco, sobre o tema que nós ficamos responsáveis, que é Biogeografia de Ilhas. Então, vamos lá. O artigo que a gente encontrou no Google Acadêmico é o seguinte. Leva o seguinte tema: Biogeografia de Ilhas em Campo de Murunduns, no Pantanal do Araguaia, Mato Grosso. E aí foi desenvolvido pelo Leandro dos Santos. Então vamos lá. Os discentes responsáveis, eu, Bruno José, e a minha colega Carla Caroline. Então, o que seriam essa ilha de Murunduns? O que é o Murundum? Murundum é um monte de terra, que está ali distribuído em uma determinada área. E temos um conjunto de murunduns, tá certo? E aí essa área em questão, onde foi desenvolvida a pesquisa, ela predomina o cerrado, certo? E aí esses murunduns, eles formam esses tipos de ilhas, E aí essa região, ela é parcialmente alagada, tá certo? E aí contém esses diversos murunduns, tá certo? E aí a estrutura dos murunduns lembra muito pequenos vulcões, Seguem aí essa estrutura. E a proximidade entre eles costuma ser muito parecida, Inclusive, é uma curiosidade. Por exemplo, esse murundum para esse 20 metros, desse para esse mais 20 metros, quando não igual, mas muito próxima a distância. E aí nós temos duas hipóteses sobre o surgimento dessas ilhas de murunduns. A primeira está relacionada à drenagem e à erosão, que acontece no solo. E a segunda, que é bastante aceita, principalmente por biólogos, está relacionada aos cupins, que ao longo de vários anos, essas colônias de cupins deram origem a esses murunduns. Então vamos lá. A teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas, que foi proposta aí em 63 por Arthur e Wilson. Ela diz o seguinte, que consiste na relação que existe entre riqueza de espécies e a área que está disponível para essas espécies, Portanto, aí está a riqueza, ela está relacionada à área onde essas espécies estão habitando. Afinal, o que seria uma ilha? A gente está acostumado, àquela imagem de que ilha é, por exemplo, a ilha famosa Fernando de Noronha. Mas, na verdade, um lago, por exemplo, ele pode ser considerado uma ilha arrodeada de um mar de terra. É um exemplo que a gente traz. Portanto, esses murunduns, eles são também ilhas onde o mar, nesse exemplo, seriam o campo de murunduns, tá certo? Mais ou menos nessa linha de pensamento. E aí foram testadas duas hipóteses nessa pesquisa. A primeira é a seguinte, de que a riqueza dessas espécies ela estava relacionada com o tamanho desses murunduns. Ou seja, quanto maiores os murunduns, maior seria a riqueza. Essa seria uma hipótese. E a segunda, de que aqueles murunduns que estavam mais afastados daquela área fonte, que é o cerradão, iriam possuir uma riqueza de espécies menor. Então, essas duas hipóteses elas foram testadas e a gente vai ver no decorrer da apresentação se tinham fundamento ou não. Material e método. Bom, a área de estudo, como a gente já falou um pouco, foi esse campo de murunduns, localizado lá no Cerradão, no Parque Estadual de Araguaia. Por isso, o tema do artigo leva esse nome, certo? É localizado lá em Novo Santo, no Mato Grosso. E aí, a minha colega Carla Caroline vai dar continuidade à apresentação. Continuando ao trabalho, foram estabelecidas 3 transcrições de 50 metros cada uma. Elas eram paralelas entre si com uma distância mínima de 50 metros. Todos os campos de murumbus foram interceptados pela linha das transcrições. Como critério dessa inclusão, utilizou elevações do terreno com a altura igual ou superior a 5 metros. Aí, nesse terreno,
nesse terreno tinha a presença ou ausência das espécies lenhosas e cupinzeiros. Aqui nessa imagem, a gente vai mostrar uma amostragem do campo de Murunduns. Esse espaço preto é o Cerradão. E a 500 metros do Cerradão está o campo de Murunduns. Para análise, foram tomadas as medidas de altura máxima com auxílio de uma trena laser. Foram tiradas as medidas do menor ao maior diâmetro de cada murumbu. E foram tomadas as distâncias de cada murumbu em relação à borda do Cerradão. A borda do Cerradão vocês viram lá, que é aquela imagem preta, né, que eu expliquei. Também foi registrado o número de indivíduos, no qual a altura e o diâmetro das espécies lenhosas tem um limite mínimo de inclusão igual ou superior a 30 centímetros do solo. Essa análise de dados foi realizada por meio de regressões simples e múltiplas, que foram realizadas nas regressões simples em relação à distância do murumbu com o tamanho e a altura dos murumbus. As demais análises foram realizadas de regressões múltiplas, que foram tamanho e distância. Essa distância do murumbu em relação ao número de espécies e indivíduos. Também foram analisados o tamanho, a altura e a distância de cada murumbu em relação ao diâmetro. E também foi em relação à altura das árvores. A altura dos murumbus também foi analisada em relação ao número da espécie e dos indivíduos. Aí gerou o resultado e a discussão, que foram inventariados 89 murumbus, sendo que 49 murumbus não foram registrados. Presença nenhuma de nenhum indivíduo lenhoso. E foram amostrados 571 indivíduos pertencentes a 45 espécies. Aí eles disseram lá no artigo que quanto maior o tamanho do murumbu, maior será a quantidade de espécies em indivíduos presentes neste local. Aí leva o quê? A hipótese de que a riqueza de espécies diminuiria em relação à distância dos murumbus, que foi confirmada neste trabalho. E eles tiveram o acordo com a teoria da biogeografia de ilhas, no qual é enfatizado que a riqueza de espécies e o número de indivíduos tende a diminuir em relação a uma maior distância entre a área da fonte. Aí, vocês vão ver aqui essa imagem que está mostrando a área que foi plantada os murumbus, como o Bruno falou lá no início. Aí também foi registrado a relação negativa entre a distância e a altura dos murumbus, que são aqueles mais próximos do cerrado que apresentam uma maior altura. E por fim, eles chegaram ao resultado que demonstraram que os campos de murumbus se adequam ao modelo da teoria de biogeografia das ilhas, porque foi encontrado a relação esperada entre o tamanho do murumbu e a riqueza do murumbu e a relação de riqueza de espécies. Desejo melhoras a Ivan, que ele tenha uma boa recuperação da gripe, e boa noite.